pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui mais uma vez no canal Nossa Resenha, agora para conversar com vocês nesse vídeo de hoje sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que a gente já sabe muito bem que começou no mês de janeiro, então na semana passada, ainda em janeiro, nós tivemos a primeira rodada do campeonato, né? Campeonato que começou muito antes dessa vez aqui devido à Copa do Mundo, então o campeonato que vai se estender de janeiro até dezembro, então já começamos o campeonato em pleno mês de janeiro e a partir dessa quarta-feira aí tem início aí a segunda rodada do campeonato. Então eu vou passar para vocês aqui quais serão os jogos, os horários também e meus palpites aí para esses jogos da segunda rodada, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Começando aqui então com o jogo de abertura dessa segunda rodada aí, que se inicia às 19 horas da noite. Então o Flamengo recebe o Internacional no Maracanã. Aí no mesmo horário nós temos o Bragantino recebendo o Atlético Mineiro em Bragança Paulista. Aí temos aí um clássico paulista aí às 20 horas na Vila Belmiro, Santos recebendo o São Paulo. Vou falar um pouco mais sobre esse jogo aí. O Remo vai receber o Mirassol, o Remo que vem de derrota aí, vai fazer a sua estreia diante de sua torcida aí nessa Série A aqui do Brasileiro de 2026, então recebe o Mirassol. E aí os jogos das 21h30, que o Palmeiras recebe o Vitória da Bahia, o Palmeiras vai receber o Vitória da Bahia. No mesmo horário, o Grêmio recebe o Botafogo na Arena do Grêmio. E aí os três jogos finais aí, que a gente vai ter o encerramento dessa segunda rodada aí, na quinta-feira. Então, os jogos da 19 horas, que é o Bahia recebendo o Fluminense, o Vasco da Gama a partir das 20 horas da noite recebendo a Chapecoense e finalizando aí essa rodada aí às 21h30, o Cruzeiro no Mineirão diante da sua torcida recebendo o Coritiba. E aí a gente tem um jogo aí que fica faltando dessa rodada aí devido a final da Supercopa, né? Supercopa aí que foi disputada no último domingo com a vitória do Corinthians por 2-0 sobre o Flamengo. Então, devido a esse jogo aí, o Corinthians não vai realizar esse jogo agora nessa semana, que seria contra o Atlético Paranaense. Então, vai ser um jogo que vai ser remarcado. A princípio, está marcado já para o dia 18, como o Vitor já tinha passado aqui num vídeo anterior aqui do canal. Mas até então a gente não tem a confirmação dessa data. Assim que tiver, a gente vai passar para vocês aqui, beleza, galera? Então esses são jogos aí que vão ser disputados aí nessa segunda rodada. E agora eu vou começar aí com alguns palpites aí, começando pelo jogo de abertura da rodada aí. O Flamengo, acredito que vença aí do Internacional diante da sua torcida no Maracanã. O Flamengo que está precisando de dar uma resposta para o seu torcedor, né? Flamengo que já vem de resultados ruins aí dentro do Campeonato Carioca, teve esse revés aí também contra o Corinthians aí na final da Supercopa, e é um time que é o cotado aí para todos os títulos da temporada aí, já perdeu o primeiro título da temporada, mas o time, o clube tem total confiança de que pode recuperar, né, esse bom futebol, esse bom desempenho ao longo do campeonato. Então acredito que o Flamengo vá reverter essa situação aí depois dessa perca aí do campeonato para o Corinthians, né, da Supercopa, e vai conseguir uma vitória diante do Internacional. Bragantino e Atlético Mineiro, eu acho que vai ser um jogo, tá com cara de empate esse jogo aqui, mas também não vou ficar surpreso se o Bragantino ganhar, mas o meu palpite aí é que dê Bragantino também. Acho que vou até chutar um placar aqui de 1-0 para o Bragantino. Aí um jogo que é complicado para o lado do mandante, né? No caso, Santos e São Paulo. Então vai ser um jogo bem complicado. O Santos que já começou a temporada turbulenta. Pretendo trazer um vídeo falando exclusivamente sobre o Santos, né? As últimas notícias aí que foram divulgadas aí pela mídia, inclusive protesto da torcida aí, foram estendidas faixas aí na frente da Vila Belmiro falando que quarta-feira é guerra. Então a torcida vai cobrar pesado, que o clube tenha uma reação, que o time tenha uma reação, que demonstre um bom futebol e que vença, né? O Santos que já vem aí há 6 jogos sem vencer, o Santos que venceu apenas o primeiro jogo aí da temporada diante do Novo Horizontino no Campeonato Paulista, venceu por 2-1, de lá para cá
foram apenas empates e derrotas, né? Então a situação está bem complicada lá para o lado santista. São Paulo, que vem de um bom resultado na estreia do Campeonato Brasileiro, vencendo o Flamengo por 2-1 no Morumbi de virada, vai até a Vila Belmiro, sendo que é o mesmo jogo do final de semana, porém, pelo Campeonato Paulista, né, onde São Paulo ganha de 2-0 ali. Só não foi mais porque o time do São Paulo também tem algumas limitações, né? Mas o São Paulo ele amassou o time do Santos, né? Então caberia muito mais. Esses 2-0 aí no Campeonato Paulista ficou muito barato para o Santos e mais um motivo aí para esse time do Santos reagir, né? O técnico Vojvoda também pressionado, alguma parte da imprensa e da mídia, principalmente os jornalistas aí que cobrem o Santos, já falando que circulam boatos aí de que pode ser que dependendo do resultado negativo nesse jogo de quarta-feira, o Vojvoda possa vir a cair, ainda mais dependendo de como for o jogo e o resultado, né? Então é uma situação muito complicada, muito delicada para um time que está apenas começando a temporada, né? Foram só 7 jogos até aqui, mas já está bem turbulento o ambiente aí no time santista, né? Então vai ser um jogo complicado. Para mim também é um jogo com cara de empate. Eu vou chutar aqui um 1-1, tá, gente? Então, prosseguindo aqui, o Remo recebendo o Mirassol. Acredito que o Remo, por mais que esteja aí fazendo a sua estreia diante da sua torcida no campeonato, não sei se consegue um resultado positivo. Para mim também é um outro jogo com cara de empate. Eu vou colocar um 2-2, tá? Então é um jogo que eu imagino que seja empate, Remo e Mirassol. Adiante aí a gente tem o jogo do Palmeiras recebendo o Vitória da Bahia. Aí acredito que o Palmeiras também, por estar vindo de derrota no Campeonato Paulista e perdeu para o Botafogo no final de semana, né? Botafogo de Ribeirão Preto, vai conseguir um resultado positivo aí e vai já não deixar margem para a torcida também já começar a fazer protestos aí e a pedir um melhor desempenho do time em campo, né? Então acredito que o Palmeiras vence aí por 2-0. Esse é o meu palpite para esse jogo. E aí também temos aí o Grêmio recebendo o Botafogo, jogo bem complicado, né? O Grêmio que vem de derrota aí para o Fluminense nessa primeira rodada também, por 2-1, e o Botafogo que atropelou ali o Cruzeiro, né? Não que fosse um jogo para ter um placar tão elástico, na minha opinião, os gols acabaram acontecendo um em sequência do outro, né? Muito porque o Cruzeiro, perdendo de 1-0, tentou o empate, tomou os 3 gols aí de contra-ataque, então Botafogo que ganhou de 4-0 do Cruzeiro aí, momentaneamente o líder do campeonato, vai até a Arena do Grêmio. Eu também aposto em um resultado de empate, eu acho que vai ser mais um empate aí 1-1, eu vou chutar aí esse placar entre Grêmio e Botafogo. E aí os jogos de quinta-feira, Bahia recebendo o Fluminense às 19 horas. Acredito que o Bahia vence esse jogo aí. Vou chutar aqui um placar de 2-1. Bahia, um time muito bem treinado, um time também cotado. Inclusive, na nossa live aí, pré-campeonato brasileiro, foi um time que a gente colocou ali debutando entre o G4, G6. Vai ser um time que vai brigar pela Libertadores ou uma pré-Libertadores até o fim do campeonato. Então, acredito que o Bahia consiga aí também os 3 pontos. O Bahia que ganhou bem na estreia, né? Ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena por 2-1. Então acho que vai conseguir também mais esses 3 pontos aí diante do Fluminense. Aí nós temos também o Vasco recebendo a Chapecoense. Chapecoense, apesar de uma boa estreia aí contra o Santos, que ganhou por 4-2, é um time também bem cotado para que seja rebaixado ao fim do campeonato. Vem dessa vitória, desse resultado positivo diante do Santos, né? Mas eu acho que não vai conseguir trazer ponto ou pontos para Chapecó. Então acredito na vitória do Vasco aí. Acho que vai ser 2-1 para o Vasco. Então o Vasco, que também não teve um resultado positivo aí na estreia, perdeu para o Mirassol, né? Acredito que vai se recuperar, faz os 3 pontos em casa e faz valer seu mando de campo e ganha esse jogo aí da Chapecoense. E aí fechando também a rodada na quinta-feira, o Cruzeiro recebendo o Coritiba. Cruzeiro, como já falei, que perdeu aí de 4-0 para o Botafogo na estreia, né? Então Cruzeiro também é um dos cotados aí ao título desse Campeonato Brasileiro. Acredito que o Cruzeiro vai passar fácil aí pelo Coritiba. O Coritiba que estreou mandando o
o jogo na primeira rodada e perdeu em casa, né? Então, Coritiba já começa o campeonato complicado aí, e agora vai ter um jogo dificílimo aí pela frente, né? Enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Acredito que o Cruzeiro se recupere e faça um placar aí elástico, né? Na minha opinião. Acho que o Cruzeiro ganha aí por 3-0. Esse é o meu placar aí para esse jogo entre Cruzeiro e Coritiba fechando a rodada. E é isso, pessoal. A rodada então tem início amanhã. O término da rodada é na quinta-feira. A gente com certeza vai fazer um vídeo aí falando um pós-rodada aí também, junto com o Vitor, né? Então, vou ficando por aqui. Quem ficou até agora, galera, peço mais uma vez o like de vocês aí, que vocês curtam o vídeo, que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem o canal aí, para que faça com que esse nosso projeto cresça aí mais e mais, a gente alcance mais pessoas aí. Quem curte esse tipo de conversa aí, esse bate-papo aí, a gente pede encarecidamente que vocês curtem, comentam e compartilhem o vídeo para o canal crescer e fazer esse sonho se tornar cada vez mais realidade, trazendo mais conteúdos, trazendo mais notícias e mais informações para vocês. Então, quem ficou até agora aí, peço o seu like. Quero desejar um grande abraço a todos vocês aí e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos aí, até mais.